Como já foi falado, hoje a gente está indo para o 5º episódio da nossa série Os 10 Mandamentos, onde jovens têm pregado aqui, não são domingos consecutivos. Se você perdeu algum episódio lá para trás, dá tempo de voltar. Tem a playlist aí no YouTube para você ficar por dentro de tudo que aconteceu até agora. Hoje o pregador é o Derek, como a gente já falou aqui. Todo mundo conhece o Derek aqui na igreja, cresceu aqui na igreja, né? Alguns não, outros talvez quem está acompanhando de casa talvez não. Mas ele topou o desafio de estar trazendo a mensagem para a gente hoje. A próxima pregação vai ser no dia 25, e quem vai pregar vai ser o Tiago Pintor. Então já vamos começar a orar por ele, né? Que no dia 25 é o Pintor que vai estar aqui pregando sobre o 6º mandamento. Derek, que Deus te abençoe muito, que você seja um instrumento nas mãos de Deus mais uma vez. Tira aqui da água, porque eu acho que vai precisar. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui, pregando para vocês pela primeira vez. Estou muito feliz, um pouco nervoso também, faz parte, mas tenho certeza de que Deus tem grandes coisas para, assim como me ensinou ao preparar esse sermão, pode nos ensinar e ensinar a vocês também nessa noite. E é muito bom eu ver alguns rostos conhecidos aqui, minha família, meus amigos, dá uma tranquilidade, e eu estou muito feliz porque vocês estão aqui. Também confesso que ao aceitar o convite do pastor Branga foi um aceite bem rápido. Nem eu mesmo depois parei para pensar e falei, nossa, foi tão rápido que eu aceitei. Como não tinha sido outras vezes. Mas depois, ao estudar e começar a aprender um pouco mais sobre esse mandamento, né, me debruçar um pouco mais, eu vi que tudo foi se encaixando, tudo fazia sentido, e é um prazer muito grande poder falar desse mandamento que é muito importante para mim. Como eu disse, acho que o pastor Branga também falou, essa igreja aqui, eu nasci, eu fui dedicado, cresci, fui instruído, tive grandes desafios, passei minha primeira lição da escola sabatina, também tive um dos maiores desafios da minha vida, que foi liderar os jovens, no alto dos meus 19 anos, né? Muita experiência, muita sabedoria, um desafio tremendo, e muito do que eu sou hoje eu devo à igreja. Tudo que eu aprendi aqui me moldou, né? Me fez crescer. E eu considero aqui como sendo parte da minha casa. Então, apesar de estar nervoso, espero que isso me deixe um pouco mais calmo. O mandamento que vamos falar hoje é o 5º mandamento. Mas antes de a gente iniciar o estudo do próprio mandamento em si, eu gostaria de contextualizar um pouquinho com o que a gente vive hoje na sociedade, que muitos de vocês já conhecem, mas vale a pena a gente recapitular. As regras, hoje em dia, estão muito impopulares. Ninguém mais quer regras, todo mundo quer fazer o que bem entende, todo mundo acha que sabe mais do que os outros, e a gente está numa fase em que o mundo relativiza tudo. Tudo é relativizado. As suas escolhas, meu corpo, minhas regras, várias coisas nesse sentido. E as normas, segundo o mundo prega, são basicamente um obstáculo para você e eu alcançarmos a nossa felicidade, a nossa liberdade. Ou seja, as regras não são válidas, segundo o que o mundo hoje prega, o que a nossa sociedade hoje diz. Mas todos nós sabemos que isso nada mais é do que uma maneira desordenada de se viver. Imagine vocês, não sei se vocês também gostam de esportes assim como eu, imagine qualquer esporte sem regras. Um futebol onde cada um tem uma bola, tem 4 gols em vez de 2.
Uma corrida em que cada um larga no seu tempo, faz o trajeto que quer, ou até mesmo a Fórmula 1, que muitos são entusiastas, onde você pode pegar atalhos, você não precisa trocar o pneu pelo menos uma vez durante a corrida. O trânsito, sem regras, sem sinaleiros, sem placas, sem leis. Nossa sociedade em geral, sem leis. Praticamente tudo, se não tudo, sem regras, se torna impraticável. Enquanto o mundo tenta reduzir essas normas que te travam, que nos fecham, e eles também aumentam a liberdade, dando escolha para cada um de nós. Mas vamos ao que interessa. Hoje o estudo é sobre o 5º mandamento, e esse mandamento, Deus se dirige especificamente para os filhos. Afinal, todos somos filhos, nem todos somos pais, nem todos somos, enfim, mas todos somos filhos, e é por isso que Deus fala a nós, filhos. Então eu convido vocês a abrirem a Bíblia em Êxodo 20, capítulo 20, no verso 12, e vamos ler juntos. Êxodo 20, no verso 12, diz assim: honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Este é o primeiro mandamento da 2ª tábua. Até o 4º mandamento, que a gente falou, a Giovana trouxe para a gente algumas semanas, a primeira tábua, e esse é o primeiro mandamento da 2ª tábua. Os primeiros 4 mandamentos falam da relação de Deus com o homem, e a partir do 5º, do relacionamento entre nós, de nós com o nosso próximo. Deus é um Deus que tem muito interesse no lar, e é por isso que esse mandamento é muito importante. Inclusive, Satanás tem atacado fortemente os lares. Vocês têm acompanhado, vocês têm visto ondas grandes de divórcios, de famílias desestruturadas, enfim. E o lar é muito importante para Deus. E Deus, através desse mandamento, Ele nos instrui de algumas maneiras, e nos instrui principalmente em relação aos nossos pais, como devemos agir e conviver. Não sei se vocês sabem, mas no lar judaico, esse era o primeiro mandamento que era decorado por uma criança. E isso demonstra uma grande importância neste mandamento. A série dos 10 mandamentos, então, ela vai falar sobre cada um deles, e por trás de cada mandamento, nós temos um princípio que resume cada um dos 10 mandamentos. No primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim, o princípio é lealdade. No segundo mandamento, não farás para ti imagens de escultura, o princípio é adoração. No terceiro, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, reverência. Lembra-te do dia do sábado, dependência. Honra o teu pai e a tua mãe, respeito. Não matarás, respeito à vida. Não adulterarás, pureza. Não furtarás, honestidade. Não dirás falso testemunho, integridade. E não cobiçarás, contentamento. É um resumo de cada um desses mandamentos. E é interessante a gente pensar no último mandamento da primeira tábua. Qual é o último mandamento da primeira tábua? O 4º mandamento. Lembra-te do dia do sábado. E o primeiro mandamento da 2ª tábua, que nós acabamos de ler, honra o teu pai e a tua mãe, são os únicos 2 mandamentos que foram falados e escritos por Deus em linguagem positiva. Os outros todos mencionam não matarás, não adulterarás, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então, esses 2 mandamentos são os únicos que estão formulados em linguagem positiva. Além disso, o 5º mandamento é o primeiro e único ligado a uma promessa. Ou seja, nós lemos aqui agora, honra o teu pai e a tua mãe, e a promessa vem em seguida, para que te prolonguem os teus dias na terra. Esse é um mandamento que ele não se dirige e não fala apenas para crianças. Então, não sei se vocês estavam animados
porque eu ia falar talvez para crianças pequenas ou adolescentes rebeldes, mas todos nós estamos envolvidos e é válido para todos nós. Então, temos bons ensinamentos aqui. Devemos conceder aos nossos pais respeito e honra. Temos a responsabilidade de sustentá-los. E aqui, na questão do sustento, eu não falo apenas, talvez, em questão material, em alguns momentos, se for necessário e se tivermos realmente a oportunidade, mas também na questão social, emocional, espiritual. Passar tempos com eles, ouvir suas histórias, nem que seja algumas repetidas, né, pai? Meu avô, é muito legal ouvir mesmo que repetidas histórias. Sentar com eles, compartilhar as nossas dificuldades, nossos momentos gostosos, nossas vitórias, trocar carinho, abraços, beijos, dedicar um tempo, mesmo que pouco, que a gente consiga retribuir o que eles fizeram por nós. No livro Lar Adventista, não me lembro a página agora, mas Ellen White diz: não há na vida período algum em que os filhos fiquem isentos da honra aos pais. Ou seja, até o fim da vida, nós devemos honrar aos nossos pais. Além de obedecer suas ordens, seus conselhos, sua indicação, devemos também dar a eles cuidado especial em casos de necessidade, dar a eles conforto, orientação. E tem uma frase que me chamou a atenção de Calvino, que resume esse mandamento da seguinte forma: que usemos deferência para com aqueles que o Senhor nos fez superiores e assistamos de honra, de obediência e de grato reconhecimento. Seguindo com o nosso raciocínio e olhando novamente para as tábuas, nós vemos agora uma relação direta entre o primeiro mandamento da primeira tábua, em que o princípio é a lealdade a Deus, e o primeiro mandamento da segunda tábua, onde o princípio é o respeito. Existe uma direta conexão entre esses dois mandamentos. Lealdade é uma forma de respeito e vice-versa. Além disso, a própria localização física, na primeira posição de cada tábua, indica uma relação direta entre Deus e os nossos pais. Novamente, no livro Lar Adventista, Ellen White reforça isso, dizendo o seguinte: o próprio Senhor, que pôs sobre eles a responsabilidade pelas vidas confiadas aos seus cuidados, determinou que durante os primeiros anos da infância, os pais façam o papel de Deus diante de seus filhos. Honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra. E aqui nós temos essa semelhança entre Deus e os nossos pais. O texto é interessante porque ele começa com a palavra honra, o verbo, né? O verbo honrar. E vale a pena passarmos um pouquinho sobre o sentido e o significado dessa palavra nesse contexto, nesse texto. Primeiramente, ele está de forma imperativa, um verbo imperativo, ou seja, ele indica uma ação que deve ser cumprida. O mandamento não sugere que você honre os seus pais. Ele não fala para você talvez honrar os seus pais. Ele fala, honre os seus pais. Isso é bem diferente. No dicionário, a palavra honrar e o verbo honrar significa ter consideração devida a uma pessoa que se distingue por seus dotes intelectuais, artísticos, morais. É um privilégio. Na minha Bíblia, eu uso a Bíblia King James com o estudo Roman, e lendo o comentário do verso de Deuteronômio 5,16, que repete o mandamento que a gente acabou de ler, o comentário diz que os filhos devem honra aos pais, pois estes foram criados à imagem de Deus e de maneira mais imediata representam a sua glória e autoridade sobre os filhos. E aqui começamos a entender um pouquinho do porquê dessa localização
e essa relação entre Deus e os pais. O comentário continua dizendo que a palavra honrar, no hebraico kabod, me corrijam aí, pastores, Mateus também que gosta, se estiver errado, significa dar peso, dar importância, valorizar. Portanto, reforça o fato de que os pais são pessoas extremamente importantes, carregados de glória e honra. Pode até ser que em algum momento, ou em algum texto, na nossa língua portuguesa, as palavras honra e respeito, assim como a gente fez uma analogia do princípio anteriormente, sejam sinônimos ou usados de maneira similar, mas não na Bíblia. Honrar significa muito mais do que apenas respeitar. Levíticos diz que nós devemos temer os nossos pais e, consequentemente, ao fazermos isso, estaremos honrando e respeitando a Deus. Honrar e respeitar continuam sendo, para Deus, conceitos muito fortes, assim como eram na época onde foram apresentados para o povo. E a Bíblia traz, após alguns versos, em Êxodo 21, verso 17, se vocês quiserem também abrir, é um verso bem curtinho, um alerta para nós. E é um alerta forte. O verso diz o seguinte, Êxodo 21, no verso 17, quem amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe será morto. Um verso bem forte. Mas nada mais é do que darmos a devida consideração e honra aos pais. Ou seja, quando honramos aos nossos pais, damos a eles a mais alta consideração. E ao desonrarmos eles, ou amaldiçoá-los, consideramos eles com desprezo. Consequentemente, como vimos na parte anterior, desrespeitamos a honra e glória de Deus, a quem os pais nos representam. E aí você pode até falar, beleza, Derek, aí é fácil, porque você não teve o pai que eu tive. A gente até poderia entrar nessa discussão, a gente poderia, quem sabe, discorrer um pouco sobre isso, mas o foco da minha mensagem e do meu estudo, e acredito que do mandamento, somos nós. O foco da mensagem sou eu e você, e não os nossos pais. O foco é como eu trato os meus pais, e não o contrário. Deus está preocupado e quer orientar você e eu a como tratarmos nossos pais da maneira como Ele ordena. Em Efésios 6, no verso 1, Paulo diz, devemos obedecer os nossos pais no Senhor. Portanto, desde que os nossos pais estejam alinhados e façam e exijam de nós o que está de acordo com a Bíblia e aos ensinamentos de Deus, devemos honra e respeito a eles. Ellen White reforça no livro Lar Adventista novamente, quando os filhos têm os pais incrédulos e suas ordens contrariam os reclamos de Cristo, embora seja doloroso esse pensamento, devem obedecer a Deus e deixar com Ele, Deus, as consequências. Devemos andar de acordo com o que Deus manda. Quantas vezes você e eu não justificamos os nossos atos de rebeldia ou de infantilidade, muitas vezes, porque os nossos pais erraram? Algumas vezes eu fiz isso. Mas, na verdade, nós sabemos todos que os nossos pais não são perfeitos. Eles não são perfeitos, às vezes, em algumas atitudes, em alguns momentos, mas eles sempre são perfeitos na sua intenção. Pode estar sendo extremamente difícil para você cumprir a recomendação de Deus, tendo pais abusivos, pais agressivos, não presentes, que não conduzem você no caminho correto. Mas Deus, o verdadeiro Pai, nunca te abandona. Por isso, eu convido vocês a cumprirmos o nosso papel de filhos.
Pode ser que os seus pais estão agindo dessa maneira por algum problema emocional, algum problema de dependência química ou qualquer outra coisa. E como a gente falou anteriormente, quem sabe este é o momento de honrarmos eles ao ajudarmos eles. Não digo que será fácil, não sei qual é a situação de cada um, mas é um momento que podemos auxiliá-los. Agora, eu quero entrar num assunto que talvez eu não tenha tanta propriedade para falar, que é para os pais. Não sou um pai, como a maioria de vocês sabem, pretendo um dia ser, mas não vai ter nenhuma revelação hoje. Mas recentemente a gente teve a oportunidade de conhecer duas princesas na nossa família. A Luísa, do Gi da Dindi, e a nossa sobrinha Alice, do JG e da Gize. E eu nunca pensei que ser tio era tão legal. É muito legal, porque quando começa a chorar, quando a fralda enche, você devolve para os pais e vida que segue. Depois elas dormem um pouquinho, voltam felizes, você brinca de novo. E assim se segue. Mas eu tenho acompanhado um pouco mais de perto a responsabilidade que é educar uma criança. E mesmo tão pequenas, elas já têm vontades, elas já têm desejos, elas fazem muitas coisas que elas querem do jeito delas. E acredito ser, muito difícil conduzir elas no caminho correto. Diante desse cenário tão desfavorável onde a gente vive, é um desafio. Então, apesar de eu não ser pai, quem sabe por essa minha longa experiência de tio, eu posso talvez contribuir com alguma coisa para os pais. No hebraico, a palavra pai, me corrijam de novo se eu estiver errado, significa professor. E o que Deus é para o mundo, de maneira geral, os pais são para os filhos. Mas também tem um problema. Não sei quantos lembram da escola, daquele professor que era só amigo. Aquele professor que só fazia brincadeira, que era super parceiro, que era ligado com todo mundo, mas na hora de dar aula, não conseguia, porque era muito amigo. Pedia atenção, não recebia. Pedia respeito, não recebia. Estava falando com o Branga esses dias, com o pastor Branga, e ele me contou que quando ele dava aula, ele pedia 30 ou 40 minutos de máxima atenção. E depois ele dava um descontinho ali para a galera brincar. Saber dosar entre ser amigo e saber a hora de corrigir, acredito ser uma das melhores maneiras de educar os filhos. Posso estar enganado? Com certeza existem muitas outras variações disso. Mas quando os filhos começam a tratar os pais como colegas, e os pais permitem isso, a hierarquia é comprometida. O ensino fica confuso e a responsabilidade disciplinar para corrigir é perdida nesse caminho. Como resultado disso, temos adolescentes rebeldes, que cada vez mais jovens, adolescentes, crianças, adoram os seus próprios desejos. O eu quero, eu preciso, compra isso para mim, eu quero aquilo. Cada vez mais desprezam os conselhos dos pais. Cada vez mais colocam amigos ou pessoas que conheceram minutos atrás, em primeiro lugar, à frente dos seus pais. Crescem sendo mimados, não aceitam as consequências das suas atitudes, mas ainda assim querem alguns benefícios da vida adulta e se tornam alguns bebês adultos. Isso pode ser um problema. Hoje de manhã, eu li uma postagem do pastor Odailson no Instagram. Não sei quantos viram, vale a pena depois vocês conferirem na íntegra. Eu vou ler um trechinho aqui, que encaixa um pouco dentro do que eu estou falando. Que diz assim: queridos pais, por favor,
cuidem da nova geração com mais tempo do que dinheiro, mais virtude do que pressa, e muito mais sim ou não do que tanto faz. Se, abre aspas, os filhos são a herança do Senhor, e esse verso está em Salmo 127:3, que os pais contem a sua fidelidade aos seus filhos. E esse outro trecho está em Isaías 38:19. Portanto, assistam o que eles assistem, traduzam as letras das músicas, monitorem as suas redes sociais, puxem conversas inconversáveis, prevejam as armadilhas e nunca ousem jamais subestimar a inteligência sobrenatural da tentação. Chegará o dia em que todos prestaremos contas e Deus não aceitará o sei lá como resposta. Um texto também de Ellen White, só que no livro Orientação para a Criança, na página 169, diz que a formação do caráter é a obra mais importante que já foi confiada aos seres humanos. Por isso, pais, cuidem dos seus filhos. Mas o mandamento não foi feito para os pais, foi feito para os filhos. Então vamos voltar um pouquinho mais para o centro da nossa mensagem. Como eu disse anteriormente, nós vivemos na geração do eu, meus sonhos, minhas necessidades, minhas metas, meus objetivos. Tudo é para mim. Mas a gente esquece que a nossa vida, ela foi feita para ser compartilhada. Ela foi feita para ser compartilhada com amigos, foi feita para ser compartilhada com a família, com a esposa, com filhos. E por muitas vezes deixamos nossos pais solitários, abandonados, cansados, para irmos em qualquer outro lugar satisfazer o nosso próprio ego, com pessoas que nos elogiam, nos reconhecem mais do que os nossos pais, se é que isso existe. O relacionamento entre os pais e filhos, ele é o único relacionamento humano explícito nos 10 mandamentos. Ele diz pais e filhos, e é o único que oferece uma recompensa, prolongar os seus dias na terra. Isso não significa que você vai viver mais. Você pode pensar, legal, vou viver mais 20 anos. Não necessariamente. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas significa com certeza de que você viverá muito melhor. E viver bem é muito melhor do que viver muito. Já parou para pensar quantas vezes os nossos pais deixaram de lado os seus próprios interesses, suas próprias vontades, seus próprios eventos para nos levarem a certos lugares, para nos deixarem felizes? Muitas vezes a gente não é nem capaz de devolver uma parte disso. A gente não consegue nem saber quantas vezes isso aconteceu. O 5º mandamento, ele também traz mais uma importante lição. Preste bem atenção. O mandamento, ele não diz para você honrar os seus pais somente quando eles merecerem. O 5º mandamento não diz para você honrar os seus pais quando eles forem perfeitos. O 5º mandamento não diz que devemos honrar os nossos pais apenas quando nós acharmos que devemos honrar. O 5º mandamento não diz para você honrar seus pais apenas se você for reconhecido ou recompensado. Ele também não diz que é para você honrar apenas quando seus outros irmãos fizerem a parte deles. O 5º mandamento diz: honre os seus pais, ponto final. E como fazer isso? De maneira mais prática? Temos diversas maneiras, mas tratando os nossos pais com respeito, obedecendo a eles, suas instruções. Quando manifestamos gratidão, ou quando ouvimos os seus conselhos, quando cuidamos deles. Também quando servimos sem reclamar, quando não temos ressentimentos, quando nos conectamos a eles, quando visitamos eles, quando ouvimos eles. A verdade é que os nossos pais,
Eles querem nos ver felizes. Eles querem ver o nosso sucesso. Na verdade, não só isso. Eles não querem só ver a nossa felicidade. Eles querem ver também as nossas derrotas, as nossas dificuldades. Eles querem participar de tudo. Como era quando você voltava da escola nos primeiros dias. Você contava tudo para ele. O fulano me bateu. O fulano me deu um bombom. Era tudo. Não era coisa boa, não era coisa ruim. Era tudo. Outra importante lição. Não crie expectativas em excesso sobre os seus pais. Como eu falei anteriormente, eles não são perfeitos. Eles também não devem, principalmente para nós jovens, cuidar de nós para sempre. Seja isso emocionalmente, financeiramente, em todas as áreas da nossa vida. Muito menos ser babás nossos para quando a gente tomar uma decisão e não querer aceitar as consequências. Caminhando para o final da mensagem, nós vimos atrás que a palavra honra significa dar importância, pesado, algo de extrema importância. E honrar o pai e a mãe não é nenhuma responsabilidade leve. O 5º mandamento se encontra no meio dos 10, ele é o 5º, porque ele é uma conexão entre as tábuas. Honrar aos nossos pais nos ajuda no relacionamento com Deus. Ao temermos os nossos pais, ao respeitarmos os nossos pais, ao nos subjugarmos à sua autoridade, ao confiarmos neles, ao obedecermos eles, estamos fazendo isso ao próprio Deus. Da mesma maneira que honrar os nossos pais fortalece o nosso relacionamento com Deus, também fortalece com as outras pessoas. E aqui eu abro uma brecha para os meus amigos que ainda não casaram, se é que eu posso dar um conselho. Escute os seus pais. Observe como a pessoa em que você está interessada, namora, está noivo, pretende casar, como é que ele trata os seus pais. Inclusive, revisando o sermão dessa semana, eu parei para conversar com a Fer e a gente entrou um pouco nesse assunto. E eu perguntei para ela, falei, será que eu estou tratando você da mesma maneira que eu tratava a minha mãe? Por diversas vezes eu não tratei a minha mãe da maneira correta. E a minha mãe sempre dizia, principalmente quando era algo errado que eu fazia, ela falava, cuidado, é assim que você vai tratar a Fernanda? Inclusive, até hoje, né, mãe? Quando a gente se encontra, uma das primeiras coisas sempre é, e aí, como que tá a Fê? Tá cuidando bem dela? Observe como a pessoa que você está trata os pais dela. Observe como que ela respeita, observe a maneira como ela fala em alguns momentos que não são agradáveis. Observe em alguns momentos bons, nas alegrias. Ao dirigir a responsabilidade para os filhos, o 5º mandamento coloca a responsabilidade onde ela deve estar. Em mim, filho. O ponto crítico está na atitude que eu terei como filho e não o contrário. É isso que fará a maior diferença no relacionamento entre pais e filhos. No céu, infelizmente, não haverá lugar para filhos ingratos. Não haverá espaço, não haverá lugar para filhos que desonrarem seus pais. Os nossos pais podem nos educar o quanto for, podem insistir quantas vezes forem necessárias, podem nos deixar de castigo, podem insistir, orar, chorar, mas eles nunca poderão fazer nada por nós, eles nunca poderão tomar as decisões por nós. No fim das contas,
A maior honra que podemos dar a eles é sermos as pessoas que devemos ser. O que a Bíblia diz. E a escolha de fazer isso é toda nossa. É minha, é sua. Eu volto para o livro Lar Adventista, na página 241, onde Ellen White finaliza o capítulo, que vale a pena a leitura depois, capítulo A Honra Devida aos Pais, com a seguinte citação, prestem bem atenção. Se vocês são verdadeiramente convertidos, se são filhos de Jesus, honrarão seus pais. Não somente farão o que eles lhes dizem, mas buscarão a oportunidade de ajudá-los. Assim procedendo, vocês trabalharão para Jesus. Ele considera todo esse cuidado, essa preocupação, como sendo direcionado a Ele. Essa é a mais importante espécie de trabalho missionário. E os que são fiéis nessas pequenas obrigações da vida diária estão adquirindo valiosa experiência. Que texto incrível! Eu sou fã de Ellen White. Sempre que eu leio alguma coisa, é muito prático, é muito objetivo. Não tem nada mais claro do que isso. Eu vou repetir para aqueles que não prestaram atenção. O trecho final. Ele considera todo esse cuidado, essa preocupação, como sendo direcionada a Ele. Essa é a mais importante espécie de trabalho missionário. E os que são fiéis nessas pequenas obrigações da vida diária estão adquirindo valiosa experiência. Ao honrarmos nossos pais novamente, nos submetermos à sua autoridade, estamos fazendo isso ao próprio Deus. A maneira como estamos tratando os nossos pais, como estamos nos relacionando com os nossos pais, afeta diretamente o nosso relacionamento com Deus. E isso nos traz para uma reflexão final. Como dizia o pastor Daniel Meder, não responda, não responda, não responda. Como você tem tratado seus pais? Essa foi a pergunta que eu fiz para mim mesmo diversas vezes durante essa semana. Será que eu tenho tratado eles como representantes de Deus ou como qualquer um? Eu não me lembro do primeiro beijo que minha mãe me deu, mas eu me lembro do último. Foi há poucos minutos ali atrás, inclusive. Os anos passam, a gente vive bons momentos, a gente passa situações incríveis juntos. Também tem aqueles momentos de atrito, talvez de uma maior distância, pouco contato. Mas devemos ter em nosso coração de filhos, sempre, muito ativo, o princípio da honra. Se isso estiver forte em nosso coração, em qualquer relação, o amor prevalecerá. Não espere passar as oportunidades de passar bons momentos com os seus pais. Não espere que algo aconteça para então resolver os seus problemas do passado com eles. Deixe o seu egoísmo de lado. Abandone o orgulho. E reviva o princípio da honra no seu coração. Somente com Deus isso é possível. Somente com Deus. O ensinamento bíblico do mandamento é: honre o seu pai e a sua mãe, para que se prolonguem os seus dias na terra. E ao dizer isso, Deus não apenas quer que prolonguem os seus dias aqui, mas que esses dias sejam muito mais felizes, cheios de paz, alegria e amor. Escute a música que a Débora vai cantar. Ore para Deus restaurar esses princípios dentro do teu coração e também os relacionamentos com os seus pais, e que comece por você e depois a gente vai orar juntos.
Hoje me deu saudade de um tempo que não volta mais. Hoje me deu vontade de estar mais perto dos meus pais. Voltar a ser criança, das lutas com meus irmãos. Escola e brincadeiras eram nossa preocupação. Mamãe gritava da cozinha: filha, a mesa pronta está. Nossa família reunida, era tão simples o jantar. Eu lembro, a gente costumava reclamar, mas hoje tudo que eu queria era voltar. Por que a gente cresce, as coisas mudam de lugar? Porque só quando perde, aprende a valorizar. Não sei voltar no tempo, não adianta nem tentar. E o que me resta hoje é o hoje mesmo aproveitar. Dizer te amo tantas vezes até o outro se cansar. Dar um abraço demorado e sem demora perdoar. Ligar mais vezes pra família e sem pressa conversar. De certo as coisas continuem a passar. De certo as coisas continuem a mudar. E o que me resta é só hoje transformar. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado, Senhor, porque nos trouxe até aqui. Obrigado pelos ensinamentos que o Senhor nos deu. Obrigado pela mensagem que o Senhor me ensinou. Obrigado pela mensagem que o Senhor trouxe para todos nós aqui hoje. Queremos, de maneira muito especial, Senhor, que o Senhor reviva o princípio da honra dentro do nosso coração. Somente assim poderemos ter relacionamentos restaurados e dias prolongados, sejam eles literais ou sejam eles com uma qualidade muito melhor, cheios de paz, de alegria, de amor. Que ninguém aqui deixe passar as oportunidades de estar mais próximo dos seus pais. E da mesma maneira de que a gente não deixe passar essas oportunidades aqui na terra com os nossos pais, que a gente não deixe passar nenhuma oportunidade de estar mais próximos de Ti, Senhor. Restaura a nossa vida, muda as nossas prioridades, frustra os nossos planos e que todos os Teus planos sejam realizados na vida de cada um aqui. Nos dá uma ótima semana em Tua companhia, e é isso que pedimos e Te agradecemos em Teu nome. Amém.